Flamengo, caralho, porra. Aqui é São Paulo, respeita. O maior do Brasil, porra. Salve, salve, rapaziada, beleza? Wesley na voz. Fim de jogo. São Paulo 2, Flamengo 1. Cê é louco, a pressão 20/3 aqui. Cara, que jogo, hein? Que jogo. Se o São Paulo jogasse assim todo jogo, tava bom, né? São Paulo deu a vida em campo, jogou pra caramba. E, meu, é isso, cara. São Paulo é gigante, o momento não é bom, a situação tá difícil, é um problema atrás do outro, mas o São Paulo é gigante, pô. São Paulo é sentimento que jamais acabará. São Paulo hoje consegue uma vitória em cima do atual campeão da Libertadores, o atual campeão do Brasileiro. E, meu, um time que acabou de pagar 42 milhões de euros num jogador. Se eu não me engano, é a maior contratação da história do futebol brasileiro. E, cara, é surreal a diferença entre os dois clubes hoje. Porém, é aquela, cara. São Paulo é gigante. São Paulo é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. Nunca foi rebaixado. Tá num momento difícil, mas é aquilo. Dentro de campo são 11 contra 11 e a camisa tem que pesar. Todo mundo que entrar em campo com a camisa do São Paulo tem que representar, desde o goleiro até o reserva que vai entrar, até a substituição, o até quem fica no aquecimento, cara. O cara tem que estar ali representando a camisa do São Paulo. E, meu, hoje foi um time guerreiro, um time aguerrido. Os jogadores que entraram em campo representaram, fizeram uma partida, não digo perfeita, mas quase perfeita. E, cara, pra ganhar do Flamengo, pra competir com o Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro hoje também, é isso, cara. É se doar ao máximo, errar é jogo de erro. É o errar o menos possível e postura. Postura de quem quer ganhar, postura de quem não vai desistir, postura de quem quer vencer e postura de quem não vai se entregar, cara. São Paulo saiu atrás do resultado. Primeiro tempo, o Flamengo amassou o São Paulo, só deu o Flamengo. O Cebolinha pelo lado esquerdo, ele tava, infelizmente, ele tava deitando ali no lado esquerdo. Tava na cobertura o Mike e o Bobadilha, outras o Danielzinho. E, cara, o Flamengo, primeiro tempo, sufocou o São Paulo. Porém, o São Paulo fez uma partida defensiva perfeita, quase perfeita, né? Teve os seus momentos de erro ali. Mas o São Paulo soube segurar a pressão. Os 15 primeiros minutos ali, o Flamengo em cima, empurrando, empurrando, empurrando. O São Paulo nas cordas. São Paulo manteve a calma, trabalhou a bola, conseguiu se defender e jogou no contra-ataque. Teve uns dois lances de contra-ataque do São Paulo no primeiro tempo, que teve um que o Luciano cortou para cima do Léo Pereira, porém na hora que ele bateu, a bola desviou e foi para escanteio. E, cara, teve um lance que o goleiro do Flamengo recebeu uma bola que, se ele tivesse um pouquinho para trás, tinha sido um gol ridículo, tinha sido um dos melhores, os gols mais engraçados que eu ia ver. Mas, cara, aí intervalo 0 a 0. Segundo tempo, São Paulo adianta suas linhas, vai para cima do Flamengo, claro, respeitando, né, a diferença. São Paulo começa bem, São Paulo pressionando o Flamengo, indo para cima e para cima, até que, acho que, se não me engano, uns 15 minutos ou alguma coisa assim, o Flamengo, numa vacilada do Sabino, que estava fazendo uma boa partida, deixou o Pedro sozinho. O Pedro dá uma linda assistência de peito, dá uma assistência de peito pro Plata, que sai cara a cara com o Rafael, e na saída do goleiro ele só desloca. 1 a 0 Flamengo. Segundo tempo, Morumbi, com, se eu não me engano, foram 25 mil pessoas, mais ou menos, menos de 30 mil pessoas. Não cheguei a ver o número exato de torcedores.
E, cara, São Paulo vai com tranquilidade, não foi aquele time desesperado que, meu, preciso fazer alguma coisa, não. Foi com tranquilidade, foi girando a bola, trabalhando suas jogadas, defendendo e até que consegue num lançamento do uma virada de jogo do Marcos Antônio. Que partida que fez o Marcos Antônio. Meu, Marcos Antônio, Danielzinho hoje e Enzo, pra mim foram os melhores da partida. E o Marcos Antônio vira uma bola pro Enzo na esquerda, que ele sai sozinho, puxa o corredor, e chegando perto da linha de fundo ele só levanta a cabeça e cruza. Ele acha o Luciano, até acho que o zagueiro do Flamengo ele errou em dar o bote, mas azar o dele, sorte a nossa. 1 a 0, o Luciano dá uma cabeçada no canto direito do goleiro, indefensável. E o São Paulo, aí o Flamengo toma o gol, o Flamengo sentiu o gol, eu percebi que o Flamengo sentiu o gol. E o São Paulo em cima, continuando jogando, dominando o meio de campo, o Flamengo sem chegar muito. E, cara, na hora que o São Paulo conseguiu empatar, o Flamengo sentiu, o São Paulo cresceu no jogo. O São Paulo começou a envolver o meio de campo e, se eu não me engano, na hora que saiu o primeiro gol do Flamengo, ele tirou o Pedro e tirou o Cebolinha para colocar o e o Arrascaeta e o Jorginho. Arrascaeta e Jorginho no meio de campo. E, cara, parece que o São Paulo ficou melhor no jogo. São Paulo envolveu o meio de campo do Flamengo, jogando. Um pouquinho de afobação, eu acho, do São Paulo de fazer o segundo. Até que teve o Luciano pega a bola no meio de campo, ele carrega e ele dá um toque, ele toca pro Mike. O Mike vê o Luciano passando, devolve para ele. O Luciano chegando na linha de fundo, dá um cruzamento pro Danielzinho, pra área, na verdade, né? E o Eric Pulgar, volante do Flamengo, ele tira a bola, mas ele tira a bola toda estranha, que sobra limpa pro Danielzinho, de cara pro gol. E o Danielzinho não tem nada a ver com isso. Joga no contrapé do goleiro e, meu, virada do São Paulo. E aí o São Paulo, aí o Flamengo vem pro tudo ou nada. O São Paulo consegue controlar o jogo brilhantemente, sem afobação, bola no chão, dividida, rachando, a zaga tirando todas. Aos 40 minutos o Crespo inventou de mudar. O Mike sentiu cãibra, colocou o Cedric. Eu não sei se eu mudaria também, porque o São Paulo estava muito bem, tirou o Luciano. Porém, é aquela, né? Eu não sei se alguém pediu pra sair, porque tava sentindo mal. Aí ele tirou o Mike, tirou o Luciano. Vou falar quem entrou, né? Entrou o Cédric Soares, depois entrou o Lucas Moura e o Pablo Maia. Aí ele tirou o Danielzinho também. E no final ele colocou o Tapia, tirou o Caleri, porque acho que o Caleri tava cansado. O Caleri jogou pra caramba também. E, cara, aí só deu Flamengo, mas também sem muita objetividade. O Flamengo girando a bola para um lado para o outro, tentando aquelas jogadas enfiadas de bola que ele deixa o centroavante na cara do gol com o Bruno Henrique, mas São Paulo, a zaga do São Paulo conseguindo tirar todas. Até que no final do jogo teve um vacilo da zaga, que saiu o Arrascaeta. Não, o Samuel Lino dá um cruzamento, Samuel Lino cabeceia no gol. O Rafael faz uma defesaça, que ali, cara, ali tava nos acréscimos já. Se empatasse ali, seria o mesmo filme do jogo do Corinthians, no finalzinho, tomando empate. E o Rafael faz uma defesa, porém ele dá rebote. E nessa o Arrascaeta chega inteiro na bola, porém o Alan Franco encosta nele. E, cara, ele meio que se desequilibra, chuta o chão, tropeça. Foi uma coisa meio estranha. E ele chuta pra fora e, cara, ele começou a ficar doido. O time do Flamengo inteiro pedindo pênalti. E na hora eu falei, meu, eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu, fudeu, fudeu. O Flamengo vai. O Wilton Pereira Sampaio não vai deixar. Não vai. Ele vai dar pênalti pro Flamengo. O Flamengo perdendo o primeiro jogo do Brasileiro, fora de casa, Arrascaeta não vai. Pênalti, ele vai dar pênalti pro Flamengo. Aí mostrou o replay. Cara, eu vi que não era nada, mas aquela coisa, né? A gente, Flamengo, a gente fica com medo. E, cara,
me surpreendeu. Ele falou que não foi revisar nada no VAR, não chamaram ele também. E ele foi fiel à decisão dele, falou que não foi nada e mandou o tiro de meta e aí ele acabou o tempo. São Paulo 2-1 e por incrível que pareça, né, acabou o jogo, quem diria? Acabou o jogo e o Flamengo saiu derrotado reclamando da arbitragem. É, cara, quem diria? Bom, dá as notas dos jogadores, né? Rafael, cara, Rafael nota 6. Não foi muito exigido. As horas que foi, é aquela. Goleiro de time grande tem que garantir resultado. Nota 6 pro Rafael. O Mike, cara, que partida do Mike. Gostei. Seguro. Deu umas arrancadas, tentou dar uns dribles, cruzamento. Cara, esse moleque tem futuro. Vai ajudar muito o São Paulo esse ano. Trio de zaga. Arboleda e Sabino, pra mim, impecáveis. Nota. Ah, nota do Mike, né? Mike acho que nota 7,5. Arboleda. Arboleda nota. Cara, o Pedro não arrumou nada com ele. Todas o Arboleda por cima, por baixo, o Arboleda ganhou todas. Só na hora do gol que ele deu uma dormida. Mas acho que foi mais desatenção do Sabino do que dele. Nota 7 pro Arboleda. Nota 7,5 pro Sabino. Sabinão da massa, né? O Sabinão defendeu muito bem, deu umas arrancadas, deu uns cruzamentos bons também. E, cara, o Alan Franco, eu acho que ele foi o piorzinho da zaga. Meio nervoso, errando tudo. E, cara, depois que você deu aquela risadinha lá na saída do jogo do Palmeiras, peguei uma birra de você, cara. Eu gostava pra caramba de você, mas, cara, nota 5 pro Alan Franco. Bobadilha. Bobadilha. Meu São Paulo precisa de um primeiro volante de marcação, cara. Eu não consigo confiar nesse Bobadilha. Por mais que ele tenha feito uma partida razoável, segura, mas, cara, não, eu fico com medo nele no, protegendo a zaga, cara. Mas nota 6 pro Bobadilha. Nota 6. Danielzinho, cara, a melhor contratação, sem dúvida. Nota 8 pro Danielzinho. Além do gol, o cara seguro. O cara tava chegando rachando nos jogadores do Flamengo. Voluntarioso. O cara querendo dividir todas. Não tira o pé de dividida. Cara, esse cara aí vai agregar muito no meio de campo do São Paulo. E, cara, Marcos Antônio, o que eu vou falar dele? Nota 9. 9,5. Marcos Antônio. Meu, que partida do Marcos Antônio, cara. Esse maluco hoje ele se desdobrou. Não sei se ele jogou tanto assim porque ele quer que o Flamengo veja ele e pague os 26 milhões de euros que o presidente do São Paulo pediu. Ou se. Mas, meu, esse ano foi a melhor partida dele. Meu, que partida do Marcos Antônio. Hoje ele dominou o meio de campo. Hoje ele estava em todo lugar, participativo, virada de bola. Meu, hoje ele foi um maestro no meio de campo. Nota 9,5 pro Alan Franco. Ou pro Marcos Antônio. 9,5. E nossa dupla de ataque, né? Luciano, cara, fez o gol e deu uma assistência. Nota 9 pro Luciano. E, meu, é isso que a gente espera de você, cara. A gente não quer que você decida contra o Novo Horizontino, contra o São Bernardo, contra o Náutico. A gente quer que você decida jogo grande. Você é o camisa 10 do São Paulo. Ah, tudo bem, você tem 104 gols. Você é um dos maiores artilheiros da década do São Paulo. Beleza, cara. Mas a gente quer que você decida jogo grande. A gente não quer que você fique puxando o calção e tomando amarelo. A gente quer que você briga. Que você. A gente quer que a sua chatice fora de campo seja dentro de campo jogando bola. É isso que a gente espera de você. Que você decida. Que você. Cara, que você jogue pelo grupo. Não que você pense só em você. Hoje você fez uma partida excelente, cara. A nota 8,5 pro Luciano. E o Caleri, meu. O Caleri sem ritmo. É aquele cara que nessa formação ele vai sofrer um pouquinho com 3 zagueiros. Mas, cara, é aquele cara que faz o pivô, tromba com o zagueiro, segura a bola,
aquele cara que dá opção de passe e aquele cara aguerrido, aquele cara batalhador que sempre foi no São Paulo. Um pouco sem ritmo ainda, né? Ficou 7 meses, 8 meses sem jogar, lesionado, mas aos poucos ele tá voltando a ser aquele Caleri que a gente aprendeu a gostar. Nota 7,5 pro Caleri. E Crespo, é isso, cara. Fez o simples. Se bem que eu não concordo muito que você tenha mudado no finalzinho, né? Porque o São Paulo tava bem pra caramba. Aí você tirou o Mike, porque ele pediu pra sair, né? Que tava com cãibra, o moleque jogou pra caramba. Mas aí você tirou o Luciano do Danielzinho pra colocar o Lucas e o Pablo Maia. Cara, Pablo Maia teve uma hora que ele foi tirar a bola de cabeça, que em vez de ele tirar a bola, ele jogou a bola pra trás. E ali eu falei, fudeu. O Flamengo vai conseguir empatar. Aí veio o Arboleda e conseguiu desfazer a cagada dele. E, meu, o Lucas. Meu, pelo amor de Deus, o que aconteceu com o Lucas, cara? O Lucas, uma cara de sono, uma cara de triste. Dá desânimo ver o Lucas, mano, no banco. E jogando também. Tudo que tentou, errou. Fez falta. Deu toque errado. Na hora de fazer a falta, não fazia. Cara, triste ver o Lucas, cara. Desses que entraram, depois entrou o Tapia também, né? No lugar do Caleri. O Caleri devia estar esgotado. Mas também mal tocou na bola. Meu, desses que entraram, Cedric não comprometeu. Tapia não tocou na bola. Pablo Maia e Lucas, pra mim, foram muito abaixo. Acho que nota 3 pros que entraram. E, cara, São Paulo começa bem o brasileiro. Primeira rodada. Pegou uma puta de uma estreia. Uma pedreira na estreia, né? Ano passado não conseguiu ganhar do Sport no Morumbi, empatou com 0 a 0 perdendo um pênalti o Caleri. E, meu, esse ano, que aí todo mundo desacreditava, a gente conseguiu bater de virada o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro. E é isso, cara. A gente sabe que o momento é difícil, é delicado, mas o São Paulo é gigante, a camisa do São Paulo é pesadíssima e dentro de campo são 11 contra 11. É vontade, é garra, é entrar com todas as divididas querendo ganhar. E é isso, não tem que ter medo de ninguém. Claro, a gente respeita cada instituição, cada clube, cada adversário, mas, cara, a gente é o São Paulo. Ainda mais jogando no Morumbi. Jogando no Morumbi, a galera tem que ter medo da gente. Não a gente ter medo de Flamengo, de Palmeiras, de Cruzeiro, de Corinthians. A gente tem que ter medo de ninguém. Pode ser o Real Madrid do outro lado. Na nossa casa, quem manda é a gente. E é isso, cara. Hoje o São Paulo teve postura de um mandante, a postura de um time que queria ganhar e a postura de um time que não ia se entregar em campo. E é isso, cara. Eu espero que as 38 rodadas sejam assim. E sábado é contra o Santos no Morumbi de novo, no Paulista, mas eu espero a mesma postura. O Santos perdeu para Chapecoense de 4 a 2, tomou uma goleada. Tudo bem que foi um time mesclado, mas mesmo assim, comparar o Santos com o Flamengo, não tem como, né? E, cara, se a gente conseguir ganhar do Flamengo, a gente tem que ganhar do Santos. Com todo respeito ao rival, mas clássico não se joga, se ganha. E é isso, cara. A gente tem que vencer pra espantar essa crise, espantar esse medo maldito que é do rebaixamento e depois pegar o Primavera e pensar em uma possível classificação. Primavera, Ponte Preta e pensar, ver o que resta pra gente no Paulistão, mas, cara, classificando ou não, o que não pode é pensar em rebaixamento. Bom, é isso. Esse é o pós-jogo de Flamengo 2 ou de São Paulo 2, Flamengo 1. E, cara, obrigado aí pela atenção aí, pela participação. Se puder deixar o like aí, se inscrever no canal, a gente vai trazendo todos os pós-jogos aí do São Paulo nessa temporada. Bom, e é isso então, rapaziada. Valeu aí, obrigado, boa noite e salve, salve Tricolor Paulista. Valeu!